Leitura do livro Os Códigos do Milhão. Capítulo 1. Os Códigos do Milhão. Para você obter uma vida milionária, antes de todas essas coisas se tornarem realidade na prática, você precisa lapidar sua mentalidade. Como ativar as trilhas neurais da riqueza? Todo ser humano pode aprender coisas incríveis de formas rápidas e também de formas lentas, mas hoje e até de se reinventar nos momentos de crise. Mas a compreensão da educação usada como ensino que existe em nosso país é muito diferente do conceito original da etimologia da palavra. A palavra educations significa a ação de criar. E me responda você, é isso que temos nas maiorias das nossas escolas? Eu vou concordar com você, isso é raro por aqui, pois nossa educação é baseada em medidas antigas e históricas com mais de 200 anos, o que nos deixa muito longe dos países que são os primeiros colocados do ranking mundial em desenvolvimento educacional, como exemplo, a Finlândia. Se eu fosse você, iria estudar como é a educação por lá. O que importa nas escolas aqui no Brasil, claro, não dá para generalizar, mas na maioria delas é somente a quantidade de conteúdos, limitando o aluno a ser um escravo do decoreba, sem sequer levar em conta o ócio educativo e o uso da prática. Estudos antigos diziam que o cérebro adulto era estático. Isso significava acreditar que, após um certo ponto de desenvolvimento, o cérebro não podia mais se adaptar às mudanças. Mas isso não é verdade, e hoje existem muitas comprovações de que o cérebro está sempre em um estado flexível, de constante transformação, e só depende de você começar a treinar essa máquina. Eu vou te explicar melhor. Por exemplo, quando uma pessoa fala um idioma, além de sua língua materna, ela já tem um drive da trilha neural instalado e isso vai facilitar o aprendizado do próximo idioma que ela escolher aprender. Essa é a diferença de quem vai ter que fazer esse esforço pela primeira vez. Vai ter que abrir a trilha neural. Imagina um cabeamento de rede elétrica onde você pode utilizar os mesmos fios antigos para instalar uma nova tomada na rede. E quando um novo fato precisar ser aprendido, essa pré-fiação vai ser usada para acelerar o processo de aprendizagem desse novo fato. Foi exatamente aí que tive o entendimento de como a neuroplasticidade funciona. Ela é justamente essa capacidade que o cérebro tem de reorganizar os neurônios para dar respostas e soluções ao aprendizado e às suas experiências. Eu decidi deitar o bambu no meu cérebro e não aceitar nada que o meu cérebro pensa ou acha sobre mim. Eu só aceito o que o Criador diz a meu respeito. Essa é a minha verdade. Você sabia que o seu cérebro é muito econômico e preguiçoso? Ele nunca quer gastar energia com nada. Vai sempre dizer que você é maluco se pensar em fazer alguma coisa que vai dar trabalho. Ele é o primeiro a te chamar de doido. Você deve e pode treinar o seu cérebro a se reconectar com novas ações, fazer coisas novas e criar, como seu Criador faz. Por exemplo, ao aprender a tocar um instrumento, o cérebro cria novas vias neurais em resposta aos movimentos e exatamente como descrevi antes sobre a fiação. Se ela já está pronta como uma estrutura, é só ligar novos aparelhos nessa antiga rede. Essas atividades requerem repetição. Quanto mais você pratica uma atividade, mais as suas trilhas neurais se tornam reforçadas. E quanto mais forte essa conexão, melhor será a execução das tarefas. Dessa forma, estudos revelam que, para aprender a falar novamente após uma lesão cerebral, você precisa praticar a fala repetidamente. O mesmo princípio pode ser aplicado se você deseja melhorar a gestão de suas riquezas ou sua gestão de vida como um todo.
Com a prática suficiente, o seu cérebro vai ser o responsável por criar novas trilhas neurais e você irá desenvolver essa função com naturalidade. É por isso que eu insisto tanto que você faça as tarefas, que as execute hoje e agora, pois elas são muito importantes na aceleração dos seus resultados. Então entenda algo, se de fato você quer prosperar, amigo, do fundo da minha alma, eu vou te passar todos os códigos que já destravaram as coisas mais surreais da minha vida, coisas naturais e coisas sobrenaturais. De que modo você vai conseguir fazer isso? Aqui tem um código violento. Pare de viver de condição. Ela não pode ser mais a sua coroa. Ela precisa parar de reinar na sua vida. Hoje. A ação precisa ser a sua espada. Pare de viver preocupado. Isso é só uma fase. Mas preste atenção. Essa fase pode paralisar muitas pessoas. E elas nunca mais conseguem prosperar pela falta de confiança. O outro motivo da queda de muitos é ouvir os outros. Não aceite conselho de quem não fez, de quem não quer ir aonde você está indo, ou não quer deixar você ir, e de quem vive frustrado. Quem vive frustrado pode te ajudar muito, só te mostrando os erros dele, para você não cometer os mesmos no caminho. Mas não foque no resultado dele, foque só no que deu errado para você não fazer igual. E o terceiro ponto que eu quero deixar bem claro para você é: pare de ouvir críticas construtivas. Elas não existem. Todas as críticas já é autodestrutiva. Aprenda isso agora e use em toda a sua vida de hoje em diante. Se você quiser realmente ajudar alguém, nunca critique. Dê as soluções usando sugestões, aí você vai ter o compromisso com o resultado da pessoa. As críticas sempre falam de algo que já deu errado no passado. Sabe aquela famosa feedback? Eu prefiro a palavra forward, que significa o movimento ou o direcionamento à frente, ou seja, sugestões para direcionar o futuro da pessoa. Para obter uma vida milionária, antes de todas essas coisas se tornarem realidade na prática, você precisa lapidar sua mentalidade. Ou seja, os seus pensamentos precisam estar alinhados com os resultados de um futuro brilhante, para depois eles se tornarem ações correspondentes. Eles precisam ser pensamentos de abundância, de generosidade e de transbordo. Os seus pensamentos, a imaginação e a criatividade são como uma base de vida de alguém com a mente milionária. E você? Já está preparado para avançar nessa nova jornada? Fique tranquilo, eu vou te ajudar. Eu estou aqui para isso. Capítulo 2, Código X. Se você multiplicar 0 com algo, o resultado vai ser nada. A mágica da multiplicação. Sabedoria e riqueza unidos a esse curso, eu pensei: não é possível que a matemática entregue o ouro. Sim, ela entrega. E aqui está o código poderoso que eu vou te ensinar. O código que eu descobri foi que o único sinal da matemática que faz você ficar rico é o X. A soma não faz, a subtração não faz e nem a divisão faz. Eu vou te explicar o porquê de cada um deles. A soma são os poupadores de dinheiro. Sabe a galinha? De grão em grão, a galinha enche o papo? Esse papo é furado. Se você for um poupador que não sabe multiplicar e nem canalizar os recursos, você irá levar pelo menos uns 700 anos para prosperar. Não funciona. Os poupadores só entendem de soma. E como é a soma? De pouco em pouco. Aprende uma coisa: pouco sempre será pouco. Sacou? Lembre-se disso. O somador é um poupador. A subtração é aquele que subtrai, é o consumidor. O cara que consome é o que gera problema no caixa, porque tudo que ele põe à mão é para tirar recurso. O consumidor vive comendo
toda a base que tem. Como ele não multiplica, usa o dinheiro principal e vai consumindo diariamente até não ter mais. Ele é um insano, é um desenfreado. Ser consumidor é terrível. A divisão é o insensato, o faccioso, o contencioso, é aquele que separa um casamento, que desfaz a sociedade o tempo todo. Esse é o cara da divisão. Agora, é aquele cara que gosta de dar prejuízo o tempo inteiro, vive desfazendo o contrato e sua própria palavra. Esse cara é o divisor, ele quer sempre rachar tudo. É um sinal de matemática mais perigoso. A multiplicação. O multiplicador é o próspero, aquele que vive crescendo. Para prosperar você precisa dele, pois precisa de progressão, de juros compostos. Você precisa multiplicação. Poupar não é o suficiente, pois você precisa da explosão, da alavancagem. E isso é um sinal da matemática que ela te dá, o sinal da multiplicação. Pablo, que doideira é essa? Você precisa aprender sobre o código X. É o único código que multiplica. É o princípio da multiplicação. Vai parecer doideira, mas vou mostrar alguns cálculos para você consiga internalizar como se fosse um painel de LED na sua cabeça. 0 vezes 1 é igual a 0. Qualquer coisa multiplicado por 0 vai dar 0. 0,5 vezes 1 é igual a 0,5. Se você multiplicar meio com inteiro, vai resultar em meio. Ou seja, o inteiro era pleno, vai se tornar a metade. 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. Se você multiplicar duas metades, o resultado será pior junto do que separado. O resultado será menor do que antes de multiplicar. Você entendeu a doideira que é? Cuidado com a multiplicação, pois sempre que você multiplicar uma coisa por algo abaixo de zero, como os exemplos que citei, você terá um resultado menor do que antes. Sempre que você multiplicar zero com algo, o resultado será nada. Por isso, você precisa ter um inteiro para multiplicar. Esse é o segredo do código X. Por exemplo, quando Jesus ia multiplicar alguma coisa, ele sempre pegava algo que já existia. Aprenda isso. Todo milagre que ele fez, partiu de algo existente. Quando ele transformou água em vinho, já existia água. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, já tinham 5 pães e 2 peixes. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, já tinha o corpo. Toda multiplicação não parte de zero, parte de algo pleno. Você tem que ter algo pleno na mão. Se não tiver, a matemática vai invalidar a multiplicação. Você pegou o código ou não? Eu espero que sim. Esse código é exponencial. Nas tarefas que você vai perceber, coisas que você precisa começar a fazer para usar melhor os sinais da matemática. Você tem que ser um multiplicador. Fala em voz alta agora. Eu sou um general de guerra que multiplica. Vai ter uma tarefa para você mudar o seu olhar, pois ele precisa ser multiplicador. Assim, quando vir algo que é divisão, você irá cair fora, pois será algo que vai tomar os seus recursos. Agora, se for algo que é multiplicação, você vai para cima, porque vai multiplicar. Uma coisa que não faço mais é investir em coisas que demoram anos para dar retorno. 10 anos, por exemplo. Hoje, há 10 anos, eu pensava em coisas a longo prazo. Era o meu perfil de antes. Hoje não é mais. Eu já ganhei uma expertise para não precisar esperar tanto. Isso fiz no começo. Assim como eu, você também irá mudar o seu perfil ao longo do caminho. O código X é isso: mudar seu olhar para um olhar multiplicador. Enxergar de forma que você se conecte na essência da matéria, criando gatilhos mentais, dando ordens para que vire 2, 3, 5 ou 10. Eu faço isso de forma mental e tenho resultados experimentais de forma física. Qual é o código? O X. O X é o único sinal que faz você ficar multimilionário ou bilionário. Esse é o sinal da multiplicação. É o código do milhão e do bilhão. Não adianta você ficar aprendendo sem praticar. A prática
faz o milagre da multiplicação na sua vida. Quando você aprende algo, é necessário ativar o modo ação para fazer o que aprendeu. Os ouvidos são os maiores receptores e essa recepção é um sinal que pode ser multiplicado. Um acordo falado precisa ser escrito para ser validado. O que é escrito é multiplicado ao ser visualizado. Você vê o milagre? Isso é a multiplicação de um sinal de recepção, que é a fala. Agora você vai colocar a multiplicação em ação.